Voz de trovão. Deixa eu baixar um pouquinho. Queridos, como nós fazemos todo segundo domingo do mês, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje nós faremos a leitura e meditação no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, nós leremos e meditaremos até o versículo de número 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por essa noite que o Senhor nos concede, a oportunidade, o privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença como povo Teu. Obrigado, Senhor, pela bênção que é podermos Te cultuar e, atendendo a Tua convocação, prestarmos nossos louvores ao Senhor. Obrigado pela Tua presença entre nós, conduzindo todos os atos desse culto. E nesse momento, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, porque temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e ela foi lida, mas nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo para entendê-la. Por isso, Senhor, aclara nossas mentes, dá-nos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, move os nossos corações, Senhor, para serem tocados por Ele, de tal forma que ouçamos claramente a Sua voz falar conosco hoje à noite. Essa é a nossa oração, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. David Braine, nascido em 1718, foi pastor e missionário entre os moicanos e os Delawares, tribos indígenas americanas. Esse homem, meus irmãos, ficou conhecido na sua história, principalmente pela sua vida de oração e devoção. Ele deixou um diário, onde ele mais tarde foi publicado por Jonathan Edwards, e nesse diário ele faz alguns relatos muito interessantes. Entre as coisas mais curiosas que eu vi no diário de David Braine, foi justamente os períodos de oração. Vez ou outra ele fazia assim: tirei o dia para orar. Não era tirei uma horinha para orar, tirava dias, tirava noites inteiras para orar. Orações muitas vezes solitárias, às vezes no deserto, às vezes no meio de floresta, dias inteiros orando diante do Senhor, buscando no Senhor, em primeiro lugar, força para pregar, capacidade para pregar entre os indígenas, mas principalmente comunhão com Deus. Esse era o grande motivo de oração dele, era sempre buscar que o Senhor fosse a força dele e que ele tivesse intimidade com o Senhor. Buscando isso, meus irmãos, no dia 12 de abril de 1742, ele faz um relato interessante. Relata nesse dia que ele tirou a noite para orar, a noite toda para orar, e os motivos de orações são os mais interessantes possíveis. Ele estava orando porque ele se sentia angustiado pela sua condição espiritual. Ele queria basicamente intimidade com Deus, ele queria capacidade de estar cada vez mais próximo do Senhor. Ele diz assim no seu diário: retirei-me para um lugar solitário na mata e derramei minha alma diante de Deus. Meu coração estava tão oprimido que mal podia falar, mas gemidos inexprimíveis tomaram o meu lugar. Senti como se eu estivesse derretendo em lágrimas diante dele, completamente quebrantado.
No dia seguinte ele vai pregar entre os indígenas e Deus faz algo fantástico, gerando conversões naquele momento e gerando simplesmente uma guinada no seu ministério. Um homem de oração, foi assim que ele ficou conhecido, um homem de oração. Queridos, ter homens de oração é imprescindível na igreja do Senhor. Uma igreja que não ora, que não busca a presença do Senhor, é uma igreja arrogante, pretensiosa, que julga que é capaz de realizar a obra do Senhor sem o Senhor. Isso é impossível. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas de oração, como homens de Deus de oração, mulheres de Deus de oração, a ponto de que se tem alguma coisa a ser dita sobre nós, que seja dito justamente a nossa habilidade e capacidade de estar diante do Senhor em oração. Quando nós falamos no homem feito John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia, a grande característica dele não foi simplesmente ser teólogo, ser um grande pregador, um grande reformador, mas sabe o que era mais interessante nele? A sua oração. Ele orava de tal maneira que a própria rainha da Inglaterra dizia, que, aliás, a rainha da Escócia dizia que tinha mais medo da oração de John Knox do que dos exércitos da Inglaterra. Já imaginou? A rainha Maria Stuart tinha mais medo das orações de John Knox do que do exército da Inglaterra. Nesse sentido, meus irmãos, buscar o Senhor em oração, ter um povo de oração, é o grande desafio que nós temos diante do texto que nós acabamos de ler, de onde temos oração que agrada ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, que era filho de uma mãe judia e de um pai grego, juntou-se à equipe de Paulo ainda na sua segunda viagem missionária. Durante esse período, ele esteve ao lado de Paulo, e nesse momento que Paulo escreve essa carta, o apóstolo Paulo está preso, não pode visitá-lo, mas está o orientando, porque o deixou na cidade de Éfeso, para cuidar da igreja de Éfeso, aquela mesma igreja que Paulo recomenda os presbíteros a terem cuidados com falsos mestres. E é esse o maior problema que essa carta vai enfrentar, falsos mestres. O capítulo 1 foi usado justamente para denunciar isso. Homens que se diziam muito iluminados, que tinham conhecimento especial, um conhecimento que era tão exclusivo que só eles tinham, negavam a santidade em alimentos, negavam inclusive o casamento. Paulo escreve dizendo, esses homens eles se acham muita coisa, eles dizem muita coisa, mas eles não sabem o que estão dizendo, e por isso mesmo, a grande orientação que Paulo vai dar no capítulo 1 é que eles deveriam ficar quietos, que eles deveriam ser calados, exatamente porque eles estavam corrompendo a igreja do Senhor. A orientação primária, então, é no sentido das heresias que estavam infiltrando-se dentro da igreja de Éfeso, e que Paulo queria que o seu filho na fé, Timóteo, estivesse combatendo. Mas o segundo motivo da carta é orientar a igreja em vários aspectos práticos da igreja. E um dos aspectos práticos que Paulo está orientando a igreja é com relação ao culto. Não só com relação à estrutura do culto, mas como o culto deve se desenrolar e como as pessoas devem participar do culto. Por isso, o capítulo de número 2 será a orientação de Paulo com relação às diretrizes que o culto deve seguir. Essas diretrizes passam, por exemplo, pela oração, nos versículos de 1 a 8, passam pelo comportamento de homens e mulheres, de 8 até o versículo de número 15, e passa pela liderança da igreja, a partir do versículo de número 1 do capítulo de número 3. Ele está dando instruções de como o culto deve ser prestado ao Senhor. E nesse momento que ele vai falar sobre o culto que é prestado ao Senhor, de cara ele levanta o primeiro aspecto que é imprescindível para ele. Ele fala justamente sobre oração. E no momento que ele vai tratar sobre oração, ele também nos dá diretrizes de como devemos orar ao Senhor, de forma que agrademos a Deus. É isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, rapidamente. Diretrizes para uma oração que agrada a Deus. A primeira diretriz que aponta, meus irmãos, em primeiro lugar, para a prioridade no culto da oração, versículo de número 1. Paulo começa no versículo de número 1 dizendo, antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplica, de oração, intercessão e ações de graças. Eu quero que você note que Paulo, quando começa a sua argumentação, ele já começa dizendo, antes de tudo. É como se ele estivesse dizendo que a prioridade máxima nesse culto deveria ser a
oração. Antes de qualquer coisa, a grande característica dessa igreja, o que estava supremo sobre tudo, não como um adendo da igreja, não como um adendo do culto, mas como prioridade máxima da igreja, estava exatamente a oração. Ele coloca, meus irmãos, que essa oração deveria ser feita em todos os lugares, de maneira que onde houvesse uma igreja na cidade de Éfeso, onde houvesse uma reunião na cidade de Éfeso, a prioridade dessa igreja deveria ser a oração. Nesse momento, meus irmãos, ele vai usar um grupo grande de definições, de 4 definições para oração. Na verdade, existem 7 definições, mais ou menos, sobre oração na Bíblia, no Novo Testamento, mas aqui ele vai usar 4. Ele diz que o que ele está exortando Timóteo é que ele oriente a igreja que deve dar primazia para a oração em 4 aspectos. Ele diz na prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. É bem verdade que essas 4 qualificações que Paulo dá aqui, todas elas dizem respeito à oração, mas dizem respeito a aspectos diferentes da oração. A primeira ele fala de súplicas, que fala desse clamor veemente, emocionado, apaixonado por uma coisa, por uma necessidade que se tem. É de alguém que sabe, que precisa, que carece de algo, que não tem como adquirir esse algo, e por isso clama de forma veemente a fim de adquirir essa coisa que ele está tão necessitado. Então é um pedido, uma súplica, uma oração bem emocionada. Mas em segundo lugar, tem o termo oração. E termo oração é o termo mais comum que tem com relação a isso. Diz respeito justamente a essa conversa, esse diálogo feito com alguém, esse discurso reverente com o Senhor, onde se vai falar com Deus e expressar alguns pensamentos diante do Senhor. A terceira expressão é intercessões. Ele diz que eu devo me colocar no lugar de alguém e orar por alguém. Não é orar por mim, mas é orar ao Senhor por alguém. Note que ele coloca, meus irmãos, 3 aspectos de pedidos. Um primeiro, um pedido bem veemente, de uma necessidade absoluta. Um segundo, de uma conversa, de um diálogo com Deus. E um terceiro, de pedir a Deus algo por alguém. Mas o quarto é fantástico, porque no quarto ele diz, com ações de graças. Ele nos mostra que a ação da oração não é só uma coisa de pedir, mas diz respeito também a agradecer, diz respeito à maneira como nós lidamos com aquilo que nós já temos, e de como nós devemos nessa oração ser gratos. Nesse ponto, meus irmãos, quando ele coloca esses 4 aspectos aqui, nós nos lembramos que são esses mesmos que Paulo vai levantar lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, quando ele diz que essas práticas, tanto da oração, da súplica, intercessão, com ações de graças, é o que nos leva à paz no coração, a paz de Deus que excede a todo entendimento, de alguma forma mostrando que isso vai trazer para a igreja paz. Mas quando ele coloca, meus irmãos, essa oração, ele diz, vocês deveriam priorizar isso, de forma que todas as pessoas deveriam ser alvo dessa oração, no final do versículo 1. Ele diz, faça tudo isso em favor de todos os homens. A expressão todos aqui aparece algumas vezes, pelo menos 3 vezes, e ela é muito atrapalhada aqui, porque o tempo inteiro ela causa confusão. Porque no versículo número 1 ele diz que deve se orar por todos os homens. Mas quando chega no versículo 4, ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E quando vem para o versículo 6, diz que Cristo se entregou em resgate de todos. E aí fica bem complicado o negócio. Porque parece que ele está aborrendo por todos e que ele está resolvendo isso por todos. Na verdade, a expressão todos aqui, meus irmãos, não significa cada pessoa do mundo. Não significa cada indivíduo do mundo. Ela é usada aqui do mesmo jeito que a gente usa a expressão corriqueiramente, do tipo, quem foi à festa? Ah, todo mundo foi na festa. Quem foi na festa, então? Foi todas as pessoas do mundo? Não, foi todas as pessoas que foram convidadas, foram todas as pessoas que nós conhecemos, com quem nós temos relacionamento. Nesse sentido, Paulo tem um pensamento de quem são essas pessoas que ele está falando aqui. Ele diz, orem por todos, ele vai falar de pessoas que são investidas de autoridade, mas também de gentios e de judeus mais tarde. Então ele está falando, ore por qualquer pessoa, de forma que a oração ela abrange qualquer um que esteja por perto. Isso, meus irmãos, nos leva a pensar de que quando nós falamos em oração, essa é a prioridade máxima da igreja. Não no sentido de uma oração formal simplesmente, mas que o culto do Senhor deveria ser norteado, conduzido e recheado de oração. Que o povo do Senhor deveria usar da oração com abundância e que nós todos, individualmente, deveríamos todos ser considerados homens
homens e mulheres de oração, para vivermos realmente na presença do Senhor em oração. Mas como é triste constatar, meus irmãos, que não é assim que as coisas acontecem. Às vezes as pessoas passam o dia inteiro e sequer dirigem a palavra ao Senhor, sequer levantam sua voz ao Senhor e não oram uma única vez na vida. Que hora ora? Mais ou menos na hora que vai comer alguma coisa, tentando benzer a comida para ver se não tem veneno, se não faz passar mal. Mas no mais tardar, minha avó dizia, parece uns cavalos que se deitam sem orar. Os cavalos batizados, ela dizia. Queridos, é terrível constatar que o povo de Deus esqueceu disso. Quando não estão reunidos numa mera reunião de emocionalismo básico, buscando somente os seus próprios interesses, a oração não faz sentido para essas pessoas. O Senhor nos convida a sermos uma igreja de oração, mas é triste constatar quando de repente nós chegamos na igreja numa terça-feira à noite e nós não temos ninguém. Essa semana passada, não essa, mas na semana anterior, nós começamos o culto com 5 pessoas. Eu, Josi, Davi, Sara e Nildo. Eram essas as pessoas que nós tínhamos para o culto de oração. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Paulo diz, é prioridade da igreja. Antes de qualquer coisa, orar é o fator mais importante. Porque não poderemos pregar se não tivermos em oração para que o Senhor surta os efeitos. Não temos o que cantar se não estivermos em oração para que o Senhor receba. Não temos o que evangelizar se não temos a oração para que possa romper os corações e converter os corações. Oração, meus irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, sabe o que ele não precisava? De oração. Notou? Ele não precisava, ele era o próprio Deus encarnado. Mas adivinha o que ele mais faz em todo o seu ministério? Pausas intensas de oração. Noites inteiras de oração. Para cada transição de ministério, uma noite inteira de oração. Na noite que vai ser preso, o que ele faz? Oração. Se o nosso Cristo, o próprio Deus encarnado, manifestou a prioridade dele em orar, em estar reservado para orar, e ele pede muitas vezes esses intervalos de tempo para orar. Se Cristo viu, meus irmãos, a importância da oração, por que é que eu e você, comedor de feijão, achamos que nós não precisamos disso? Por que é que nós achamos que a gente consegue iniciar o dia e continuar o dia sem buscar a Deus em oração? Por que é que a gente acha que consegue viver a vida sem buscar a presença do Senhor? Paulo inicia dando a primeira diretriz, que aponta para essa oração que agrada a Deus, dizendo, porque ela é prioridade no culto. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda diretriz que o apóstolo Paulo nos dá aqui para essa oração que agrada a Deus, está no finalzinho do versículo 1, mas em especial o versículo número 2, o alcance universal da oração. Ele terminou o versículo 1 dizendo que era por todos os homens, e nós já explicamos que todos os homens não são cada pessoa do mundo. Mas no versículo 2 ele é bem desafiador nesse sentido, porque ele vai nos mostrar que a oração não é exclusivista, mas é inclusiva. Ela coloca todas as pessoas debaixo do bojo, de forma que não existe ninguém no mundo que esteja excluído da oração. Que a oração deve ser direcionada para todas as pessoas, para qualquer tipo de pessoa. Que a oração, meus irmãos, enquanto intercessão, por exemplo, deve ser feita tanto pelas pessoas de quem nós gostamos, como para os nossos inimigos, tanto para as pessoas que estão perto, como para as pessoas que estão longe. E em especial o versículo 2 é bem angustiante, porque ele diz assim, ore pelos reis. Gente, é desafio para a gente hoje, porque entre o grupo de Bolsonaro e Lula o negócio está complicado para orar um pelo outro. E Paulo simplesmente diz aqui, quando vocês forem orar, e essa é a prioridade de vocês, a orar, orem em favor de todos os homens, versículo 1, em especial orem em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade. Eu vou orar para Deus abençoar o meu candidato e vou orar para Deus destruir o candidato do outro. Pronto, está resolvido o problema. A gente continua orando do mesmo jeito. Não, meus irmãos, ele nos orienta a que nós oremos pelas autoridades, independente de quem elas sejam. Se você lembrar quem era o imperador nessa época, o que tudo indica já era Nero, um dos piores homens, um dos piores imperadores. Mas não interessa se era Nero, não interessa se era Calígula, não interessa quem é o imperador, ele diz, ele deve ser alvo da nossa oração. E não só ele, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nesse sentido, ele nos lembra de que aqueles que estão em autoridade, como governo, como juiz e coisas desse tipo, devem ser alvo da nossa oração. De novo, todos aqui que se acham investidos, não são cada uma das pessoas que estão investidas de autoridade. Porque se você for parar para pensar, não dá para fazer isso. Já parou
vamos dizer assim, vamos começar por Recife, quem tem a autoridade, vamos pegar todos os deputados, todos os vereadores, o prefeito, aí vamos pegar todos os juízes, só de Recife, e depois pega dos outros municípios também, junta esse pessoal todinho, do estado todinho, depois pega do Brasil, que está investido, os que estão investindo, não dá para fazer essa lista, mas ele coloca aqui dizendo, eu tenho que priorizar aqueles que têm autoridade, aqueles que estão investidos dessa autoridade. Isso é importantíssimo, meus irmãos, para nos lembrar de que nós não temos preferência política no que diz respeito à oração. De que o povo de Deus é conclamado a orar para que o país dê certo. É conclamado a orar para que o Senhor mova o coração da nossa liderança para a glória do nome do Senhor. E por isso Paulo diz, orem por eles, porque tem um motivo muito bom no versículo de número 2. Eles ore por eles para que vivamos vida tranquila e mansa. Tranquila e mansa, meus irmãos, são dois adjetivos bem interessantes aqui no texto, porque a primeira diz respeito a inquietações externas. Viver vida tranquila significa não ter perturbações externas, não ter uma vida tumultuada, não ter uma situação difícil. Mas a segunda, que fala de ter também uma vida mansa, significa não ter perturbações internas, de forma que o meu coração esteja tranquilo na forma como eu conduzo. E isso aqui é imprescindível para, por exemplo, a felicidade da igreja e a proclamação do reino de Deus. Nós precisamos orar pelas lideranças, Paulo diz, para que a nossa vida seja uma vida mais fácil para a pregação do Evangelho. Não que Paulo está dizendo que vida difícil vai impedir a pregação do Evangelho, mas porque, dependendo de quem está no governo, isso facilita ou dificulta a pregação do Evangelho, porque isso pode trazer perseguição. Paulo diz, ore para que a gente tenha uma vida mais tranquila, tanto externamente com relação à liberdade para pregar, como internamente sem ficar sob essa pressão de estar sempre sendo perseguido. Paulo diz, isso vai ser bom para todos nós. E olha como é que ele termina o versículo. Ele termina dizendo assim, faça isso com toda piedade e respeito. Nesse ponto ele fala de seriedade, ele fala de dignidade, ele fala de esforço, de conduta adequada. Ele disse, faça isso de forma correta. Ore pelas as autoridades e por todos os homens. Nesse ponto, queridos, nós somos muito egoístas quando nós oramos. Quando nós olhamos as nossas orações, é triste, porque primeiro vem eu, depois vem o que é meu. E aí a gente fica simplesmente girando as nossas orações em torno de nós mesmos. E Paulo nos diz que a oração no culto deveria ser uma oração para agradar a Deus, deveria ser uma oração que abrangesse todas as pessoas do mundo, em especial abrangesse aqueles que têm a autoridade do Senhor, para que eles possam, governando, conduzir todas as coisas para a glória do Senhor, na vontade do Senhor. Cristo, meus irmãos, é quem mais tem autoridade. Mas estando diante de Pilatos, ele não negou a autoridade de Pilatos, quando o próprio Pilatos disse que tinha. O Senhor disse, você não teria se o Senhor não tivesse te dado. Mas notem, meus irmãos, que o grande ponto aqui é, ele respeitou a autoridade e ele nos ensinou, ele próprio, a orar por Israel, a orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Nós precisamos, queridos, da mesma forma como Cristo, entender que o Senhor está conduzindo a história por meio dessas pessoas, mas que a oração da igreja faz muita diferença. Eu fico triste quando eu vejo uma igreja que acha que protesto é mais interessante e importante do que oração. Deixa eu te dizer, se a igreja de Cristo, ao invés de tivesse largado bandeiras e saído da frente dos quartéis, e dobrasse os joelhos na presença de Cristo, talvez nós não estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Mas elas acham que no domingo é mais importante vestir verde e amarelo e ir para uma praça, gritar o nome de um político, do que estar dobrado com os joelhos lá na presença do Senhor, no seu quarto, pedindo ao Rei dos Reis que comande o nosso país. Que triste é ver um povo que não crê na oração e que não vê a oração como sendo essa válvula que o Senhor nos concede para conduzir todas as coisas. Porque é bem verdade que todas as coisas já estão determinadas por eles, mas a oração é o que destrava essas determinações. Paulo nos diz, orem. Orem porque isso é a prioridade. Em segundo lugar, orem por todas as pessoas e incluam nessas orações, principalmente, aqueles que têm autoridade, para que nossa vida seja mais tranquila e a gente consiga viver melhor. O texto nos fala de diretrizes para uma oração que agrada a Deus. A primeira diretriz é que ela é a prioridade no culto, a prioridade do culto na oração. A segunda diretriz é o alcance universal da oração. A terceira diretriz é a base teológica da oração, versículos de 3 a 7.
Paulo então vai dizer como é que Deus enxerga essa oração e como ela tem que ser conduzida. Para isso, Paulo já inicia no versículo 3 dizendo que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele mostra, meus irmãos, de como Deus tem prazer, de que Deus tem interesse de ver uma igreja que ora, de uma igreja que tem realmente presença do Senhor, de uma igreja que busca a face do Senhor. Ele diz, Deus considera isso como algo bom. É bonito isso, porque a expressão bom, meus irmãos, diz respeito a algo que é aceitável por Ele, algo que Ele gosta, algo que simplesmente expressa a própria natureza de quem Ele é, porque Ele é bom. Ele diz, isso é uma expressão do próprio Deus dentro da igreja, e que Ele recebe isso como sendo uma coisa excelente. O Senhor deseja que nós busquemos o Senhor constantemente, e por isso Ele diz, o nosso Deus e Salvador considera isso como agradável, uma oração que é prioridade e que coloca a intercessão por todos os homens no processo. Mas eu acho interessante que a partir de agora ele coloca Jesus Cristo no meio, nos dando uma boa base para que nós devemos orar. Nesse instante, meus irmãos, ele vai dizer que o Pai se agrada dessa oração, que o Pai se agrada da maneira como ele está conduzindo, porque a vontade de Deus é que essas pessoas, todas essas pessoas, incluindo a liderança, se rendam ao Senhor, se convertam ao Senhor, a partir do versículo de número 4. Ele diz, o nosso Deus e Salvador, versículo número 3, deseja, se Ele é Salvador, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí nós temos um problemão. Porque se Deus deseja alguma coisa, então Deus tem alguma coisa. O que Deus quer, Ele pega, simplesmente. E é pior que diz que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então parece que existe uma contradição aqui. Isso aqui é muito utilizado para dizer que Cristo morreu por todos e que por conta disso Ele perdoa o pecado de todos. E o universalismo, então, se torna uma doutrina muito forte quando pega esse versículo, mas na verdade distorce. Porque da mesma maneira como lá em cima todos os homens, não são todas as pessoas do mundo, como todos os que são investidos de autoridade, não são todas as pessoas investidas de autoridade que a gente tem notícia, aqui também não são todas as pessoas do mundo, porque tem dois aspectos com relação a essa vontade de Deus que a gente precisa discernir. Tanto João Calvino, como Torrentini, como Bavinck, como Berkoff, cada um deles faz uma distinção no que diz respeito à vontade de Deus. Eles falam em vontade preceptiva e vontade decretiva de Deus. Essas duas vontades são interessantes, porque uma diz respeito aos mandamentos do Senhor. O que o Senhor quer que os homens façam? Qual é o desejo de Deus para com os homens? Mas no que diz respeito ao decreto, é aquilo que vai acontecer com os homens do jeito que Ele bem deseja. Paulo está então aqui falando dessa vontade preceptiva de Deus. Ele está dizendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que todos eles sejam salvos. Deus não é mau e Ele não sente felicidade na condenação das pessoas. E que o desejo sincero dele é de conversão. E por isso Paulo disse, ore por essas pessoas, porque a base para a nossa oração, intercedendo por essas pessoas, é a obra de Jesus Cristo. Eu acho fantástico isso. Porque quando ele coloca a mediação única de Jesus Cristo, ele nos diz que é Ele que nos possibilita a oração e Ele é ao mesmo tempo o resultado da nossa oração. Ele diz, Ele deseja, versículo de número 4, que todos os homens sejam salvos, mas olha a expressão, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Versículo 5, porquanto há um só Deus. Na cidade de Éfeso, era uma cidade idólatra, tinha a Diana dos Efésios lá. E não só a Diana, mas vários outros deuses por lá. Paulo afirma uma coisa que qualquer judeu já sabia, há um só Deus. Ele diz, eles precisam saber dessa verdade, eles precisam conhecer essa verdade. Mas essa verdade é a norteadora das nossas orações, porque nós não precisamos de intercessores paralelos. Nós não precisamos de uma Santa Maria, de uma Nossa Senhora, de um São José, de Santo Antônio, seja santo que for. Nós não precisamos de intercessores, porque nós podemos adentrar na presença do Senhor, porque Cristo é o nosso intercessor. Ele, pelo rasgar da sua carne, diz o autor aos Hebreus, Ele abriu um novo e vivo caminho que nos garante acesso a Deus. Nós não precisamos de intermediários, senão o próprio Jesus Cristo. Ele diz, só há um Deus, portanto, só tem uma pessoa para quem nós oramos. Nós só oramos ao nosso Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz, só há um Deus, mas também só há um mediador.
Só tem um que é intermediário, só tem um que fica no meio, um que fica entre nós e Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode fazer essa intermediação, de forma que nossas orações podem chegar até Ele. É Ele que possibilita que nossas orações sejam ouvidas. É por meio dEle que nós oramos e pedimos. Por isso que Ele nos ensinou que tudo quanto pedires em meu nome, eu vou-lo concederei. É por isso que nós dizemos que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Nós pedimos em nome dEle. Paulo diz para Timóteo, vocês oram, mas essa oração é intermediada por meio de Jesus Cristo. Nesse sentido, vocês têm uma boa base para orar. Vocês têm a liberdade de poder buscar a presença do Senhor por causa desse mediador. E eu acho bonito como é que ele coloca no final. Ele diz assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o nome de Jesus está entre Cristo e homem ao mesmo tempo, para nos lembrar que como Cristo ele é divino, mas ele também é humano, porque ele faz essa ponte, ele é o único que tem essas duas naturezas. Ninguém pode fazer essa intermediação. Maria não pode fazer essa intermediação, porque ela não tem a natureza divina. Ela é preciso a natureza divina para fazer a conexão. Não é uma ponte de uma pessoa só, é uma ponte que tem dois lados bem extremos, uma divindade e uma humanidade separada pelo pecado, mas Cristo é o único que tem as duas qualidades para juntá-la. Nós precisamos de Cristo para orar. Paulo diz, nós temos a base então para orar. Fazemos isso pela mediação de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Por isso mesmo, versículo número 6, ele diz, esse Cristo que é mediador, se deu a si mesmo em resgate por todos. E aí vem o todos de novo para nos atrapalhar. Eu nem preciso explicar que todos não é todos, né? Todos. Ele mesmo vai dizer que ele deu a sua vida em resgate por muitos, como que dizendo, por um grupo específico. Quando ele fala a todos, ele está pensando em qualquer categoria, seja judeu, seja gentio, seja escravo, seja livre, seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco, não interessa qual seja a pessoa, ele deu a sua vida como resgate. Mas eu acho bonita a palavra resgate, porque a gente esqueceu o que significa resgate. Resgate é o pagamento por uma dívida de alguém que estava preso por causa dela. Lembram quando havia muito sequestro no Brasil? Lembram desse tempo? Tinha sequestro por tudo quanto é lado. Hoje ainda tem, mas hoje é mais raro. Mas aí quando alguém estava sequestrado, eles pediam o quê? Um resgate. Tinha que pagar para a pessoa sair. Paulo diz assim, Cristo foi o nosso resgate. Nós estávamos escravos, vendidos a Satanás e ao pecado, mas Cristo nos resgatou. Ele nos lembra de que a obra de Cristo é que tornou tudo isso possível. É essa nossa comunhão com Deus que nos leva à oração. Por isso mesmo, Paulo conclui o seu pensamento dizendo que por conta disso, a comissão apostólica é fruto dessa ação do próprio Cristo. Veja, ele diz, versículo número 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí esse testemunho implica Paulo dizendo aqui, versículo 7, que ele é esse que vai testemunhar. Ele diz que o Senhor designou pregador e apóstolo e mestre. Eu acho interessante, primeiro, pregador, o arauto, aquele que proclama a verdade do Senhor como um representante de Deus. É isso que Paulo coloca. Segundo, um apóstolo, ele se coloca como aquele que possui autoridade por ter visto Cristo ressurreto. E como já havia falsos mestres na época, negando que Paulo era apóstolo, ele diz com todas as letras no versículo 7, digo a verdade, não minto, para que vocês saibam que eu sou realmente apóstolo. Mas em terceiro lugar, mestre dos gentios. Ele diz, eu sou um pregador que digo a verdade, eu sou um apóstolo que levo a verdade, eu sou um mestre que explico a verdade. Para quem? Para gentios. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Ele diz, eu prego a fé, eu prego a verdade. Com base em quê? Com base nesse sacrifício de Cristo. Note que o próprio evangelismo é motivado pela ação de Jesus Cristo. Paulo diz, nós temos Cristo como motivador para a nossa oração.
Irmãos, que triste é quando a igreja do Senhor não ora, porque ela na verdade desperdiça a obra de Cristo. Ela simplesmente coloca a obra de Cristo de lado. Se toda essa obra de Cristo, no que diz respeito ao resgate que Ele fez por nós, a intermediação que Ele fez por nós, e o evangelho que Ele entregou a nós, se tudo isso, meus irmãos, não é regado em oração, é completamente desperdiçado. O Senhor nos abriu uma porta incrível para estarmos na presença de Deus e nós simplesmente ignoramos. Toda a teologia que nós possuímos deveria nos conduzir em adoração, em oração ao Senhor. Se a nossa teologia não nos coloca de joelhos, ela é satânica, ela é demoníaca. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Porque às vezes a gente acha que quanto mais teologia nós sabemos, mais perto de Deus nós estamos. Isso não é verdade. Eu canso de dizer aqui, que se teologia, conhecimento teológico aproximasse os homens de Deus, Satanás era o que haveria de mais próximo, porque ele conhece teologia de sobra, mas ele não tem comunhão com Deus, ele não tem acesso a Deus, ele não tem a oração para Deus, ele não está com Deus. Toda a teologia, todo o conhecimento que nós temos deve nos motivar para a presença de Deus. Se nós não nos encantamos com o Deus que nós buscamos conhecer, nós nunca seremos conduzidos para a adoração. Paulo olha para todo o ministério de Deus na salvação e diz, nós oramos por causa disso. Nós buscamos a presença de Deus porque Deus quer salvar as pessoas. E toda a obra que Ele fez de salvação nos inclui como aqueles que vão orar, que vão estar na presença dEle. Não só conhecendo o Evangelho, versículos de 5 e 6, como pregando o Evangelho no versículo número 7. Paulo diz, nós somos chamados então a refletir se quando oramos nós estamos desperdiçando simplesmente a obra de Jesus Cristo, que Ele nos garantiu esse acesso ao Pai. Mas em último lugar, meus irmãos, como última diretriz que aponta para essa oração que agrada a Deus. A primeira diretriz fala da prioridade no culto na oração. No segunda diretriz fala do alcance universal da oração. A terceira diretriz da base teológica da oração. E a última diretriz é a postura adequada para a oração, versículo número 8. Versículo número 8, na verdade, inicia uma nova sequência que ele fala de comportamento no culto. Ele vai falar de dois grupos em específico, de homens, versículo 8, e de mulheres em diante. Ao que tudo indica, estava havendo alguma distorção na igreja com relação aos papéis que se deveria desempenhar. Provavelmente os falsos mestres estavam confundindo a igreja sobre quais são os papéis que os crentes devem ter dentro da igreja, em especial homens e mulheres. Essa preocupação de Paulo com relação às mulheres também vai ser colocada lá na carta aos Coríntios, mas nós vamos ver isso no mês que vem. Em especial, do versículo 8, Paulo aponta para as obrigações dos homens. E quando ele fala das obrigações dos homens, ele coloca os homens agora como aqueles que devem conduzir a oração na igreja. Olha que coisa interessante, versículo 8. Quero, portanto, note que ele está tomando como base o que ele acabou de falar, que ele disse lá em cima que tem que se orar por todas as pessoas, que tem que se orar por as pessoas que estão investidas de autoridade, e que nós temos uma boa base teológica para sermos motivados a essa oração. Agora ele diz, eu quero que vocês executem a oração. E quem é que tem que orar? Ele diz, eu quero que os varões orem. Interessante ver isso, como a gente inverteu o negócio, não é? Aqui, meus irmãos, sabe quem é que deveria ser o grupo de oração da igreja? Os homens. Quem deveria conduzir o círculo de oração da igreja? Os homens. Quem deveria ser o grupo de intercessão da igreja? Os homens. Pastor, mas ele está falando só das pessoas. Não, porque no versículo 9 em diante ele fala das mulheres. Então ele está pensando no sexo masculino mesmo. Ele coloca sobre os homens a responsabilidade da oração na igreja. Mas como a gente inverteu o negócio, não é? Que se você vai para uma reunião de oração, quem está lá? Mulheres. Porque a gente não tem tempo. Não? Tem não? Tem certeza que não tem? Por que não tem? Porque você tem coisas mais importantes para fazer do que estar na presença do Senhor, não é? Você tem muita coisa importante, você tem pessoas importantes para encontrar e o Senhor pode ser colocado de lado. Você tem muitos compromissos e você não pode estar na presença do Deus do universo. Eu acho que Deus vai dizer assim, tudo bem, eu entendo que vocês não estão fazendo isso. Vocês acham que Ele vai dizer isso? Quando você simplesmente inverteu suas prioridades, Ele diz, eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar.
Ele diz, eu quero que os varões sejam esses que conduzem a igreja em oração. Ele diz que os homens são os responsáveis por conduzir a igreja em oração. Que eles são os cabeças da igreja. E por ser o cabeça da igreja, são eles que empurram a igreja para a oração. São eles que sabem que precisam mais do Senhor do que qualquer um outro. Eles não podem ser arrogantes a ponto de achar que podem resolver as coisas sozinhos. Eles têm que estar na cabeça, eles têm que ser os primeiros. Que sejam eles, que em todo lugar, que fosse em Éfeso, que os homens estivessem conduzindo orações. Mas eu acho interessante porque ele vai falar de postura a partir do versículo de número 8. Primeiro ele disse que deveria ser em todo lugar, mas em seguida ele diz, levantando mãos santas. E a gente pensa, então ele está dizendo que é o jeito de orar. Como é que a gente tem que orar? Com a mão para cima. Não é como se a gente estivesse focando somente no gesto, está vendo? Mas a Bíblia, meus irmãos, tem vários gestos de oração. A Bíblia fala em orar em pé, olhando para cima. A Bíblia fala em orar em pé, com as mãos para cima. Nós lemos o texto do fariseu e do publicano, ambos em pé, orando ao Senhor. Um olhando para cima e o outro olhando para baixo, uma posição de cabeça baixa. A Bíblia fala em orar de joelhos, de orar na presença do Senhor. A Bíblia fala de orar com a cara no chão, prostrado completamente diante do Senhor. A Bíblia fala em orar deitado. Ah, fala não, pastor. Jonas orou como, gente, dentro do peixe? Ele deu um jeitinho de se ajoelhar dentro do peixe, né? Ele estava lá espremido. Não importa, notou que não importa a posição. O que ele coloca aqui, que o importante não é levantar a mão, é levantar mãos apropriadas. Ele diz, levantando mãos santas. Ele espera que os homens sejam esses condutores da oração. Ele espera que os homens na igreja sejam esses que conduzem a oração e que a oração seja feita de forma apropriada. A postura adequada da oração é uma vida santa. Quando ele fala em mãos santas, ele está falando de pessoas cujo comportamento é adequado, cujo comportamento é um comportamento santo. Esses homens não têm as mãos sujas de adultério, esses homens não têm as mãos sujas de homicídio, esses homens não têm as mãos sujas do roubo, eles têm mãos limpas, eles estão com a vida consagrada na presença do Senhor. Ele diz, eu quero que os homens orem na igreja com vida santa. E essa vida santa, meus irmãos, é tão apropriada a ponto que ele diz que não só com mãos santas, mas ele diz também sem ira e sem animosidade. Ele fala de uma igreja, meus irmãos, de homens que oram sem ser briguentos. Primeiro, ira, esse descontrole, essa vida que existe contra o próximo, essa deliberação pronta contra o próximo, esse se levantar contra o próximo. E a animosidade é intriga entre um e outro. Ele conclama os homens a ser homens de oração, dizendo, eu quero que vocês orem, mas de forma que vocês manifestem vida santa e unidade, não com o coração dividido entre Deus e a briga com o seu próximo, com raiva de um dos outros. Não orar com raiva, não orar com ira, não orar no meio dessa discórdia. Paulo fala de sentimentos que nós não devemos manter durante a oração. Por que não, pastor? Porque isso aqui impede a oração. Isso aqui impede a oração. Paulo diz, o Senhor quer que nós oremos com a postura correta, e a postura correta é uma postura de santidade e de unidade enquanto igreja. O texto nos fala, meus irmãos, em reconciliação, em vida santa, mas principalmente fala em responsabilidade para orarmos, não com hipocrisia, mas cuja a oração seja sincera, de pessoas que estão andando de forma íntegra na presença do Senhor. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, e vejo as orientações que o apóstolo Paulo dá com relação à oração, eu preciso olhar para Cristo também. Porque ele faz essa oração de forma santa. Nós vimos hoje de manhã o seminarista pregando exatamente sobre uma oração que Cristo fez, e como é bonito ver ele falando da união dele com o Pai. Nota, ele diz, eu quero que eles sejam unidos como nós somos unidos. Ele está dizendo, a união e a santidade é imprescindível na igreja para que ela ore. Não interessa se a reunião de oração é grande, se está todo mundo intrigado. Não interessa se existe 1 milhão de pessoas dentro da igreja, se todos eles estão em pecado, mas estão orando fervorosamente. Paulo diz, eu quero que a igreja se reúna em oração, em santidade e unidade. É isso que a gente precisa, santidade e unidade. O texto então nos dá também, agora alguns desafios. Ao vermos as diretrizes que Paulo nos dá com relação à oração no culto,
nós somos desafiados, meus irmãos, individualmente. Em primeiro lugar, o desafio nosso é priorizar a oração na nossa vida. Priorizar a oração. Primeiro, priorizar a oração individual. Nós precisamos ter tempo, meus irmãos, para estar na presença do Senhor. Orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo. Se a Escritura nos ensina a orar sem cessar, por que é que nós achamos que podemos ter intervalos de oração e que tem horas no dia que eu posso fazer as coisas do meu jeito sem consultar ao Senhor? Orar sem cessar, meus irmãos, é o tempo inteiro saber que estamos na companhia do Senhor e que nós devemos conversar com Ele. É incômodo saber, queridos, que nós estamos com o Senhor do nosso lado, mas nós o ignoramos completamente. O ignoramos porque simplesmente não temos nenhum apego por Ele. A nossa ausência de oração nos mostra que nós não o amamos como deveríamos. Já andou com a esposa de carro entregado dela? Acabaram de brigar, mas vai ter que ir no mesmo carro. Como é que funciona? De carro é ruim, mas de moto é pior. Porque ainda tem que agarrar. Aí. Como é que fica o negócio? Vai todo mundo calado. Que terrível, não é? Não temos assuntos, não vamos falar nada. Quando uma relação está nesse nível, onde os dois na mesma sala, não tem mais do que falar, como é perigoso o que está acontecendo. Mas como é triste quando a igreja do Senhor acha que isso é normal. Quando é que a gente ora? No domingo. Domingo eu vou e falo com o Senhor. Meus irmãos, é namoro do interior que só se encontra no final de semana? Que tipo de encontro de amor que nós temos com o Senhor, ou quando nossas orações podem ser feitas o tempo inteiro, mas nós não temos prazer em conversar com o nosso Deus, nós não temos prazer em estar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz com todas as letras, orar é prioridade. Orar é prioridade. Orar é prioridade a tal ponto que nós não somos capazes de fazer absolutamente nada que preste sem oração. Você não vai ter um dia feliz sem oração. Você não vai ter uma vida tranquila sem oração. Você não vai conseguir fazer a obra do Senhor sem oração. Você não vai glorificar o nome do Senhor sem oração. Não dá para fazer nada, porque o próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Como é que nós achamos que podemos passar dias sem orar? E estamos bem. A gente está tranquilo. Primeiro, vida de oração individual, particular. Mas, em segundo lugar, vida de oração na igreja. A igreja, meus irmãos, que não prioriza a oração, ela não está bem. Não adianta achar, mas que a gente está crescendo, a igreja está bonita, o povo está conhecendo as Escrituras. Se não é uma igreja que se curva diante do Senhor em oração, que não tem prazer na presença do Senhor, que não consegue ficar nem 5 minutos de oração, porque já faltou o assunto, é uma igreja que não conhece a Cristo, que não se relaciona com Ele, que não tem intimidade com Ele e que não tem prazer na presença dEle. Como é que nós achamos que podemos estar bem quando nós conhecemos um pouquinho de teologia, quando nós temos alguma coisa nova, especial acontecendo, quando nós não estamos sendo motivados a colocar a oração como prioridade absoluta na nossa vida? Se oração não é prioridade no culto, que momento ela vai ser? Se nós não temos prioridade e nos reunimos como povo de Deus para buscar a presença do Senhor, que hora isso vai acontecer? Como é que nós conseguimos, meus irmãos, viver uma vida onde a igreja simplesmente abandona os cultos de oração? A maioria das igrejas que eu conheço está juntando culto de oração com doutrina para ver se o povo vem, e ainda não vem, então coloca cachorro quente que o povo vem. Coloca bolo no final do culto, porque aí o povo vem. Porque todo mundo está ocupado, a menos que tenha churrasco depois do culto. A menos que tenha aniversário de alguém depois do culto. Aí dá-se um jeito, se arruma um jeito, se sai dos cafundós do brejo, pega-se 3 ônibus, mas vai, porque tem comida. Nós denunciamos que o nosso Deus é nosso estômago, quando nós amamos muito mais comida do que a presença do Senhor. Que bom seria nós ouvirmos nas palavras do salmista, que minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. A igreja do Senhor tem que priorizar a oração, não só individualmente, mas enquanto igreja do Senhor. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar envolvidos em muitas briguinhas, contendas, dificuldades e soluções, porque nós não compreendemos que o Senhor nos chamou para orar como igreja, como povo de Deus. Eu oro em casa, mas o Senhor te chamou como convocação para orar todos juntos, uns pelos outros. O culto mais concorrido deveria ser o culto de oração.
Porque naquele culto é reservado somente momentos para estarmos na presença de Deus em oração. Mas que pena, porque nós somos muito mais curiosos com relação à Bíblia do que intencionais no relacionamento com Deus. E nós confundimos conhecimento com maturidade e com intimidade, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso mesmo, meus irmãos, o Senhor nos desafia hoje à noite a determinarmos que a nossa vida vai ser uma vida de oração. Não vai ser fácil. Você não vai simplesmente amanhã acordar de manhã e dizer assim, hoje eu estou morrendo de vontade de orar. Não vai. Vai ser uma briga, uma luta. Você vai ter que mortificar a sua carne. E quando você começar a orar, você vai descobrir que o seu coração, como demônios, gritam enquanto você ora. Ele vai urrar para você com todas as preocupações possíveis. Ele vai lembrar todas as listas de afazeres que você tem. Ele vai ficar te insultando, te jogando de um lado para o outro. Ele vai te arrastar da presença do Senhor o tempo inteiro e te levar para os lugares mais estranhos possíveis. Ele vai simplesmente brigar contra você 24 horas. Cada um dos seus sentimentos, cada célula do seu corpo vai tentar fugir da presença do Senhor. Será muito difícil, mas não tem outra maneira de fazer. O Senhor nos convida hoje a sermos homens e mulheres de oração, a priorizarmos isso na vida, com seriedade, sabendo que não é possível ser um cristão autêntico, verdadeiro, quando o culto e a oração não são prioridade na nossa vida. O segundo desafio que o texto nos dá, meus irmãos, é a capacidade de interceder pelas pessoas em oração. O texto nos fala 4 palavras: orar, o texto nos fala em suplicar, o texto nos fala em interceder, o texto nos fala em agradecer. Mas nesses pontos todos ele nos fala, meus irmãos, sobre orar pelos outros. Nesse ponto, queridos, nós precisamos abrir mão do nosso egoísmo, porque nós oramos o tempo inteiro por nós mesmos. Nossas orações são autocentradas. Nós queremos coisas de Deus e só buscamos a presença do Senhor quando precisamos de alguma coisa. Quando a gente quer alguma coisa, a gente busca Deus. A gente parece, meus irmãos, aquela mulher ruim que só aproxima do marido porque faltou açúcar em casa. O Senhor nos convida, meus irmãos, a termos uma oração não egoísta, mas completamente abrangente. Para entendermos que o mundo só muda, que as coisas só acontecem quando a igreja do Senhor ora. Se a igreja do Senhor não ora, meus irmãos, pelo mundo, ele simplesmente se destroça, se acaba. Mas o problema é que nós não mais cremos na intervenção do Senhor como deveríamos crer. E essa falta de motivação nos leva a parar de interceder. O Brasil não tem mais jeito. Não tem como mudar essa situação. O povo é ruim mesmo. Na maioria do coração dos crentes, mais da metade do Brasil já deveria estar no inferno faz tempo, porque não tem mais jeito. Ah, pastor, você não sabe, pau que nasce torto, morre torto, não se ajeita mais não, pastor, é assim mesmo. Papagaio velho não aprende a falar. Nós não cremos em conversão, nós não cremos em intervenção da parte do Senhor, nós não cremos na ação de Deus, e por conta disso nós buscamos somente coisas para nós. Orações egoístas, meus irmãos, não são a oração que o Senhor nos ensinou. Quando Ele nos ensinou a orar pelo próximo. Ele nos ensinou a orar como corpo. Ele não ensinou, diga assim, meu Pai. Ele disse, Pai nosso, para orarmos uns pelos outros. Quando nós buscamos somente a nós mesmos, nós nos esquecemos de que o Senhor nos convidou para estarmos na brecha de oração por todos aqueles que estão próximos a nós. Que nós devemos orar para que o Senhor conduza a nossa nação pela sua mão, que Ele faça intervenções em nossa política, que o Senhor conduza o coração dos nossos políticos, mas também que o Senhor salve as pessoas que estão próximas a nós, que o Senhor salve e intervenha no coração das pessoas. Que tipo de calvinista é esse que não crê que Deus pode mudar coração sem que a outra pessoa queira? Nós cremos que o Senhor intervém, mas nós não pedimos para que Ele intervenha. A gente desiste fácil. O Senhor nos convida a pararmos de orar por nós e oremos pelo próximo, para que nosso coração se expanda em saber que nosso interesse é pelo povo de Deus, é pela igreja de Deus, é pelo reino de Deus e não só por nós. Porque enquanto nós oramos por causa de picuinhas, homens e mulheres de Deus estão dando a vida, sofrendo por causa do Evangelho. Mas a gente lembra que tem missionário passando por isso no mundo? A gente já lembra que tem gente morrendo por causa de Cristo? A gente lá lembra que tem pessoas que estão passando por necessidades por causa de Cristo? A gente lembra desse povo nada? Deixa eles para lá. A gente precisa de um mês no ano para lembrar que existe uma igreja perseguida.
O Senhor nos convida a sermos intercessores abrangentes, que oram muito mais pelos outros do que por si. O Senhor nos convidou a sermos intercessores. O Senhor nos convidou, meus irmãos, a colocarmos na presença de Deus, orando pelos governantes e por cada pessoa que a gente conhece, indistintamente, orando para que o Senhor opere no coração deles a salvação que o Senhor quer que eles conheçam. Orar pela salvação do pai, pela salvação da mãe, pela salvação dos irmãos, orar pela salvação dos vizinhos, orar pela salvação dos conhecidos, interceder para que o Senhor mova os corações e produza conversões genuínas. Orar uns pelos outros, mais do que orações egoístas. Terceiro desafio que o texto nos dá, meus irmãos, é que nossas orações têm que ser consistentes, não superficiais, mas teologicamente orientadas, sabendo que é a vontade do Senhor que nós temos que orar. Nós não oramos para que nossa vontade seja feita, nós oramos para que a vontade do Senhor seja feita, e se a vontade do Senhor é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se a vontade do Senhor é levantar homens para a pregação do Evangelho, nós oramos por isso. A oração, meus irmãos, é Deus faça aqui na terra a sua vontade como ela é feita no céu, e não a minha vontade seja feita em todo canto. A nossa oração, meus irmãos, é que é de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que sua glória se expanda por todo o mundo. Então nós temos uma consistência em orar, porque nós temos um intercessor, nós temos um mediador que nos garantiu essa possibilidade, nós temos conhecimento de por que nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos orar fundamentados nisso. É bonito ver as orações do Novo Testamento, citando o Antigo Testamento. É bonito ver eles orando, citando Bíblia. Como assim citar Bíblia na oração? Porque a oração tem que ser conforme a vontade de Deus, de acordo com a doutrina de Deus. Conhecer teologia, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Mas o apóstolo Paulo não consegue falar por 11 capítulos sobre teologia sem terminar em oração. Se você não consegue ler a Escritura e depois ser conduzido em oração, se você não consegue conhecer um pouco sobre Cristo ao ler teologia e se dobrar diante dele em oração, seu conhecimento é demoníaco, não é divino. O Senhor nos convida a buscarmos conhecimento sobre o Senhor, que nos motive à presença dEle, nos motive a estar na frente dEle. Último desafio, de forma muito clara, nós precisamos de uma liderança firme de oração. E essa liderança, de acordo com o apóstolo Paulo, não é feminina. Não era Asaf que deveria estar conduzindo jardins de oração. Eram homens que deveriam estar conduzindo campos de guerra de oração. O apóstolo Paulo nos conclama, meus irmãos, como homens, a orarmos de forma poderosa, como povo de Deus, e os homens assumirem sua posição de liderança nessa oração. Mas como nós temos vergonha de homens acabrunhados, frouxos, jogados para o relento, como que deixe que as mulheres liderem, quando na verdade os homens deveriam ser homens santos, com integridade no coração, sem ter briguinha e discussões, sendo eles os motivadores, os condutores de oração. O Senhor nos desafia que eu e você em nossa casa sejamos nós os motivadores da oração. O Senhor nos desafia para que eu e você na igreja sejamos nós os primeiros a desafiarmos a igreja em adoração e oração. Que as nossas reuniões de oração na igreja sejam conduzidas e sejam maiorias os homens de oração. Que nós tenhamos homens fortes o suficiente para saber que precisam orar. E que eles conduzirão essa igreja nessa batalha de oração. Não se enganem, meus irmãos. Se nós não tivermos uma liderança que ora, nós não temos uma liderança. Se nós não temos pastores que oram, nós não temos pastores. Se nós não temos presbíteros que oram, nós não temos presbíteros. Se nós não temos diáconos que oram, nós não temos diáconos. Porque não é possível fazer a obra do Senhor sem o Senhor. Não é possível fazer a obra do Senhor sem estarmos debaixo das mãos do Senhor. O Senhor nos desafia hoje, meus irmãos, a levantarmos mãos santas ao Senhor, a sermos santos diante de Deus. O Senhor nos desafia hoje a termos integridade diante do Senhor. O Senhor nos desafia hoje a termos unidade diante do Senhor, mas principalmente a estarmos todos juntos na presença do Senhor em oração. O Senhor nos chama a orar para que nós tenhamos deleite na presença dEle. Por mais difícil que possa ser conciliar a agenda,
o Senhor nos convida a assumirmos a liderança da oração em nossas famílias e nas nossas igrejas. Essa é a vontade do Senhor, meus irmãos. David Bryan, por causa do seu diário, influenciou muita gente. O próprio Jonathan Edwards, que era o pai da moça com quem ele estava noivo, foi influenciado. Mas Jonathan Edwards, David Bryan, ele faleceu muito jovem, 29 anos de idade. Ele tinha tuberculose. A tuberculose o matou muito jovem. Mas o seu diário foi o suficiente para que ainda hoje eu e você pudéssemos ter acesso para lembrar que pode haver homens de oração. Uma busca incessante por consagração radical, paixão por almas, um homem que se esgotava em oração, porque tinha prazer na presença do Senhor. Mais do que Jonathan Edwards, que Cristo seja o nosso modelo de oração hoje à noite. Que seja Ele que nos motive a termos prazer na sua presença. Que seja Ele que mova os nossos corações para uma decisão séria de que nós seremos homens e mulheres de oração. Tem compaixão de nós, Senhor, porque em muitos aspectos, meu Deus, nós somos dorminhocos. Nós nos esquecemos, meu Deus, de como o Senhor deseja que nós estejamos na Tua presença. Isso é prioridade na nossa vida. Mas, Senhor, nós somos levados pelo nosso pecado a nos esquecer disso. E nos afastando da Tua presença, Senhor, buscamos nossos próprios interesses de forma egoísta. Não levamos em consideração colocar tudo na presença do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos para que, meu Deus, possamos, meu Pai, nos tornarmos homens e mulheres de oração nessa igreja. No nome santo de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém.